Tem mais bate-papo aqui no Comunidade, agora sobre coordenação motora. De uma forma bem simplificada, tem a coordenação motora grossa, que são os movimentos maiores que a gente faz com os braços, quando faz esse tipo de movimento. E tem a fina, que é, por exemplo, escrever. O nosso foco de hoje vai ser a fina. Você sabia que uma criança que pega o lápis ou a caneta de forma errada pode ter dificuldade no aprendizado? Quem fala mais sobre isso pra gente é a nossa parceira psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Por que pegar errado no lápis pode dar problema de aprendizado? Primeiro porque é desconfortável para a criança. Se uma atividade, uma tarefa, ela é desconfortável, consequentemente ela demanda gasto de energia e a criança fica pensando no desconforto e não no trabalho que ela está realizando. Então, se a criança pega o lápis de uma maneira incorreta, o trabalho vai ser muito mais difícil. Consequentemente, a criança deixa de pensar naquela teoria, naquilo que está sendo aprendido. Então, por exemplo, a criança que está na fase de alfabetização, se ela entra nessa fase pegando no lápis corretamente, consequentemente, ela dará mais importância, então, à correspondência entre o som e a grafia das letras, né, ao som e a forma das letras, né, essa correspondência, do que ao desenho, ao movimento que eu preciso fazer com a minha mão, né, para eu escrever determinada letra, determinada palavra. Então, por conta disso, se desde o começo da escolarização das crianças, né, nós fortalecermos essa questão da coordenação motora fina, consequentemente, o aprendizado será muito mais fácil. Olha só que interessante, né? Uhum. Agora, isso começa bem antes, né? Quando a criança ainda começa a fazer os movimentinhos com a mão, né? A gente percebe que no começo meio que erra para pegar as coisas. Então, assim, nós desenvolvemos a nossa coordenação motora fina gradualmente, né? Ao passo que depois do nosso nascimento, conforme nós experimentamos coisas novas, conforme nós somos estimulados com as coisas que existem ao nosso redor, nós vamos pegando coisas, né? Essa pega fortalece os músculos menores das mãos e do antebraço, né? É isso, então, que promove o desenvolvimento da coordenação motora. Então, esse desenvolvimento, ele só é possível quando a gente tem tônus, ou seja, quando a gente fortalece esses músculos pequenos das mãos e do antebraço. Daí, sim, a gente consegue ter mais agilidade motora, consequentemente, mais destreza na realização dos movimentos. Então, a criança vai ter um trabalho melhor na caligrafia, né? Na pintura, no recorte. Então, são várias atividades aí que demandam esse desenvolvimento da coordenação motora. Quando a criança é menorzinha, a orientação normalmente nas lojas é que tem aquele giz de cera mais largo, isso, né? O lápis maior. Por que isso? Porque o desenvolvimento da coordenação motora fina, como a gente falou, ele é gradual. Quando a criança começa a pegar alguma coisa, então ela não faz o movimento de pinça, né? Ela tende a pegar tudo com todos os dedos e não selecionando apenas alguns dedos para ficar mais fácil o movimento, como a gente já aprendeu, sabe, né? Então, quando ela vai escrever, por exemplo, com esse lápis mais grosso, ela segura assim o lápis, né? Então, é mais confortável para ela fazer esse movimento. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, o primeiro passo, né, o primeiro estágio do desenvolvimento da coordenação motora é a gente pegar assim, com todos os dedos, com os 4 dedos. Depois, a gente diminui para 3 dedos e o correto é quando a gente pega com 2 dedos, né? Que é a nossa posição, a posição correta de pegar na caneta que nós vamos mostrar daqui a pouco. E a partir de que momento se começa a inserir em casa, por exemplo, quando ela já usa um lápis normal, já dá para ensinando, pegar direitinho? Essa ensinagem aí da coordenação motora fina, ela deve ser gradual, né? Existe, é claro, um momento correto, né? A gente não pode obrigar que uma criança de 2 anos, de 3 anos, escreva corretamente, né? Pegue no lápis corretamente. No entanto, a gente precisa incentivar essa pega correta, né? A idade correta, então, a criança ela deve ir para o primeiro ano, ou seja, com 6 anos, ela precisa pegar com os 3, né? Fazendo a tríade que nós vamos falar, que seria com esses 3 dedos, né? Então, quando ela está no primeiro ano, antes disso, a gente vai utilizar outros materiais, né, os lápis mais grossos, que assim, não demandam tanta agilidade motora, né, para escrita, para pintura, então por isso deve ser gradual. Você trouxe um prendedor aí? Isso. Então, assim, as pessoas me perguntam, né, como que eu posso ensinar para o meu filho, né, para o meu aluno, a pega correta? Existem muitas formas, existem borrachinhas que a gente coloca, né, no lápis para facilitar isso, mas essas borrachinhas não é tão fácil a gente encontrar, né? Precisa ser em loja especializada e depois é difícil de utilizar. Com o prendedor é muito mais fácil, todo mundo tem um prendedor em casa. Basta você pedir para a criança segurar o prendedor, né? Você coloca o lápis, assim, como eu sou canhota, eu vou mostrar com a mão esquerda, tá? Então, nessa posição, olha, a ponta do prendedor no lápis, né?
A criança Só segura... virar um pouquinho para aquela câmera ali. A criança deve segurar essa, né, o prendedor com os 3 dedos ou com 2 dedos, né? Aí sim, a gente pega o lápis assim, ó. Então, segurando o prendedor, né? E o lápis aqui. Quando a criança tem muita dificuldade, então a gente já prende o lápis no prendedor e entrega para ela. Segurando com os 3 dedos ou 2 dedos aqui, né? O prendedor, e aqui, ó, a gente tem a pega correta. Nessa idade de 6 anos, se a mãe vir em casa que a criança está pegando errado, ela deve corrigir? Então, essa maneira, né, do prendedor, com uma tecnologia assistiva, que a gente chama, né, seria uma maneira que a gente pode fazer em casa, né, mas assim, sempre da maneira correta, né. Outra coisa que a gente pode fazer para facilitar, não sei se a gente consegue mostrar. Será que a gente consegue na mesa aqui? Na mesa, dá para mostrar aqui na mesa? Vamos tentar mostrar aqui na mesa? Vamos lá. Outra maneira assim, a gente seguraria o lápis dessa maneira para a criança. Opa! De pé. A gente seguraria assim, né? E aí sim, pediria para a criança, então, segurar o prendedor da maneira como eu ensinei, com 2 dedos, né? Ó, com o dedinho e o dedo anelar, né? E daí sim, a gente pede para a criança segurar, tá? Então, faz assim, né? E pede para a criança segurar aqui, ó. Entendeu? Assim é mais fácil para a gente mostrar. Segura aqui, e daí segurando o prendedor, a gente pede para a criança fazer esse movimento de pinça. Pronto, peguei o lápis corretamente. E daí, no trabalho inteiro, eu fico segurando o prendedor nesses 2 dedos. Então, a pega correta é essa, né? Com 3 dedos, com os 3 dedos. Um de apoio e a pinça. Um de apoio e a pinça, né? E aí ela tem serviço para os outros dedos, não vai pegar errado. E daí, quando a criança está utilizando, né, dessas tecnologias assistivas, do prendedor, por exemplo, ela não vai pensar na pega do lápis, ela não vai pensar que está fazendo uma coisa errada, não vai ser desconfortável e ela vai acostumando, né? Então, é uma forma da gente ensinar. Muito legal. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.